Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título História da Arte, tá? E aí eu vou dar continuidade aqui à elucidação acerca do estilo neoclássico. Tratando-se dessa playlist História da Arte, no vídeo anterior eu comecei a falar, elucidar o estilo neoclássico, e eu citei Jacques Louis como principal representante, né, do estilo neoclássico. Muito embora eu diga Jacques Louis, mas este é um pintor francês, então o nome dele pronunciado no francês fica Jacques Louis, certo? Então Jacques, ele foi aí o principal representante do estilo neoclássico. E aí, como prometido, eu trouxe aqui no tablet, né, para vocês darem uma olhada, uma das obras dele, que é munida pelo estilo neoclássico, uma das mais importantes obras dele, que tem como título A Morte de Sócrates, tá? Se não der para ver direitinho, vocês podem ver aí, pesquisar no Google, certo? Pesquisa no Google, coloca lá Morte de Sócrates para quem tiver curiosidade, né? Essa é uma obra que obedece o estilo neoclássico, né? Representa aí a cena de morte do filósofo grego Sócrates, né? Sócrates, ele foi morto por ter sido contra as ideias atenienses, né? E por ter sido aí visto como o cara que corrompia a mente dos jovens. Então a pintura retrata exatamente o momento da morte, a cena, né, da morte dele. E aí aqui tem duas figuras marcantes que Jacques fez questão de representar nessa obra, que é Criton e Platão, que foram dois grandes companheiros filosóficos, né, de Sócrates. Estão aí os dois sentados, ó, olha só. Platão tá aqui, ó, sentado aqui, super abalado, né, e Criton aqui, ó, sentado aqui também com as mãos no joelho, né, de Sócrates. Ele também super abalado com o acontecimento, né? Então Sócrates, ele tinha aí, né, a opção de ir para o exílio, né? E daí, ele indo para o exílio, ele iria renunciar, desistir da sua vocação filosófica, ou ele tinha a opção de ser condenado à morte, caso ele não quisesse, por fim da força, renunciar a sua vocação filosófica. E aí Sócrates escolheu a morte, ele preferiu a morte do que renunciar, né, suas habilidades, sua vocação. Então aqui no quadro Jacques, ele expressou também, ele representou aqui, né, um dos discípulos dele, um dos companheiros filosóficos dele aqui, ó, de vermelho, super abalado também, dando veneno para Sócrates, né? Veneno este chamado de cicuta, se eu não me engano, é cicuta, de uma planta aí venenosa, e enfim, aí a dose foi preparada. E este companheiro filosófico dele aqui, ó, vocês podem ver aqui, vou trazer mais para perto, dando aqui para ele, ó, a taça de veneno. E aí após ele tomar essa taça, lógico, ele iria, enfim, ele morreu, né? Ele faleceu. Então Sócrates está aqui apontando para o céu, já que representou ele aqui sentado na cama, né, apontando para o céu, que aí ele está indicando a sua reverência aos deuses, né, por ter tido essa atitude corajosa, né, pela sua morte. Ele preferiu, foi uma atitude de fato corajosa, ele preferiu de fato a morte do que renunciar, ser quem ele era, renunciar às habilidades dele.
Então Jack colocou, expressou aqui, ó, por meio da pintura, ele apontando para o céu, fazendo essa reverência, né, aos deuses. Então, gente, saindo um pouquinho da historicidade da pintura, né, eu trouxe essa porque ela é considerada, como eu falei, uma das maiores obras neoclássicas de Jack Wills, certo? E aí, saindo um pouquinho dessa historicidade e conversando um pouco, elucidando um pouco a questão da característica da pintura neoclássica, né? Ela é muito munida por um formalismo na composição, certo? Que ela vem aí, essas são características que refletem o racionalismo dominante da época. Esse estilo, inclusive, ele é chamado de academicismo, porque nas academias mantidas pelo governo europeu, né, seria ensinada aí as concepções da arte greco-romana, que é justamente essa arte, né, obedecendo este estilo neoclássico. Então, nas escolas de belas artes, inclusive na primeira aqui no Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, né, no vídeo anterior a este, nas escolas de belas artes, os alunos eles deveriam conhecer a arte do período antigo, né? E por isso era produzida e baseada em técnicas, em convenções gregas e romanas, né? Que é justamente essa arte, essa pintura neoclássica marcada por um pedantismo muito acentuado, ou seja, uma rigidez, uma padronização, uma padronização, uma formalidade, né, muito acentuada. A gente vê isso nos traços, os traços, né, muito padronizados, os traços muito acentuados, os traços que de fato expressa um realismo, né? Isso reflete a razão muito dominante da época neoclássica, visto que os sentidos tinham pouca vazão naquela época, porque os sentidos podem fornecer ilusão da realidade, não a realidade propriamente dita. Então, por isso que é uma arte muito voltada para o realismo. Tem artes, né, gente, que a gente olha assim, que é bem psicodélica ou bem abstrata, que a gente não consegue identificar o que é, né? É algo muito subjetivo do artista. Então, a arte neoclássica não, ela é muito realista. É impossível você não olhar para uma pintura neoclássica, né? É impossível você não olhar e não identificar o que é que ela está expressando, né? Então, os contornos da pintura neoclássica, são contornos aí bem exatos, bem definidos, né? O colorido da pintura é munido de uma harmonia, tá? Obedece uma harmonia, não é algo despadronizado, não é algo desconexo como na pintura mais abstrata, né? Então, o traço linear, ou seja, disciplinado, ele vai aí assumir, né, uma maior importância do que até mesmo a aplicação da cor em si na arte. Então, as cenas traçadas pelo estilo neoclássico expressa muito uma composição formal, harmoniosa. Os elementos possuem contornos bem definidos, bem equilibrados, né? As figuras assumem uma postura rígida, o ambiente tem aí um aspecto meio que teatral, né? Porque a gente vê a expressão nítida do sofrimento, a gente vê os movimentos, a gente vê o sofrimento aparente, a angústia aparente. Então, é um tipo de pintura, é um tipo de arte, e eu adoro esse tipo de arte, né, que traz aí um aspecto meio que teatral. É um estilo, até então, aparelhado por uma certa frieza, por um certo artificialismo, né?
porque geralmente as pinturas que são mais abstratas, elas trazem um pouco mais de intensidade, um pouco mais de profundidade, um pouco mais da subjetividade do artista, um pouco mais de emoção, né? De ilusão. E o estilo neoclássico não. O estilo neoclássico obedece mesmo essa coisa mais formal, essa coisa mais harmoniosa, essa pintura clássica mesmo, essa pintura realista, onde a gente olha e a gente consegue identificar as composições, né, da pintura. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa elucidação acerca da arte, né? De forma mais específica, a arte neoclássica, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. Bom, o meu contato vai estar aqui na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha lá no que é que tem lá na descrição, na verdade, dos vídeos, tá bom? E é isso, muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.